Por que a geração Z não tem religião? Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre por que as pessoas estão mais longe de Deus. A geração Z é que eu creio que seja a minha geração. Porque a gente nunca entende como eles calculam essas coisas. Mas cara, a verdade é porque nossos pais foram péssimos cristãos. Eu vou falar cristianismo porque o Brasil é majoritariamente cristão. Então, as outras religiões menores, eu não vou comentar aqui. Até porque você sabe como é que é. Mas vamos falar sobre a questão do por que os jovens deixaram de ser religiosos. Primeiro, vamos lá. No Brasil, 50% das famílias não tem pai. Aí você vai falar, nossa, mas o que isso tem a ver? Cara, isso tem a ver. Ou não tem pai, ou quando tem pai, o pai é um péssimo exemplo. E, tipo assim, isso afeta bastante, porque se você tem só sua mãe tem que ficar o dia inteiro pra trabalhar e coloca comida na mesa, cara, ela não tem tempo pra te educar. E quem te educa? Rede social. E a rede social vai te educar no jeito cristão? Claro que não. Ela vai colocar as coisas. Você sabe como que é o algoritmo, né? E querendo ou não, isso afeta bastante a questão do psicológico. Porque por exemplo, se você não tem um exemplo dentro de casa, porque vamos colocar, você não tem seu pai, porque sua mãe e seu pai são divorciados, ou você nunca conheceu seu pai, ou seu pai não é presente. Se o seu pai é um cristão, como que você vai falar assim, nossa, mas eu vou então seguir essa religião? Vamos supor que você é uma criança, um adolescente, tem 12 anos. Aí eu vou seguir essa religião porque eu acho ela boa. Mas o espelho que você deveria ter, o exemplo que você deveria ter, é o seu pai que te abandonou, não te trata bem, escolheu te ignorar e ele fica pagando de cristão. Para e pensa na cabeça de uma criança como que isso funciona. Ela realmente, tipo assim, na maioria das vezes a gente toma raiva de Deus, ou quem tem esse exemplo e fica com raiva de Deus, vai pra igreja? Não vai. Ela fala assim, não, mas Deus permite essas pessoas ruins. Ai, Deus gosta é desses. Tipo assim, a maioria dos comentários são isso, sabe? E eu falo isso porque eu tenho um exemplo vivo disso. Não sou eu, é um parente próximo que realmente tomou raiva de Deus por causa de atitudes do meu pai. Tipo, a mim não afetou a relação entre mim e Deus. A questão do meu pai nunca afetou, mas esse parente meu afetou e muito, 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 porque ele ligou a questão de se Deus permite o meu pai fazer isso comigo e ele tá dentro da igreja, quer dizer que Deus concorda. Só que não. Tipo assim, Deus não tem culpa dos péssimos cristãos, Deus não tem culpa das pessoas ruins. Cada um tem as consequências, tipo assim, cada um age de acordo com o seu querer, o querer do seu coração. Deus não tem culpa disso. Mas essas pessoas vão pagar por isso. Mas o problema é que a gente quer as coisas para ontem, né? A nossa geração é ansiosa e quer as coisas para ontem. Aí acontece o quê? Fica esperando, ai, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí Deus não faz no tempo delas, aí vai se frustra e culpa Deus. E aí você não tem seu pai, aí a sua mãe fica o dia inteiro fora trabalhando. Como que a sua mãe vai te dar, tipo assim, tipo, conversar com você, essa questão toda? Sua mãe tá se matando de trabalhar pra colocar comida na mesa, porque a gente sabe como que é as coisas no Brasil, a questão de comida, essas coisas. Fora aluguel, tudo mais, tudo é caro. E o salário não ajuda. Então, tipo assim, por falta de exemplos, você é educado por quem não é cristão. Porque a mídia não é cristã, os artistas não são cristãos, os que estão no topo da internet se dizem cristãos, mas não são. E aí fica aquela. Você tem exemplos cristãos verdadeiros aonde? Aí você vai escolher isso? Não, claro que não. Ninguém escolhe isso porque você olha e vê e fala assim, mas eu vou seguir desse jeito? Não. Aí fala que, tipo assim, aqueles que estão fazendo isso são hipócritas. Aí afasta essas pessoas do cristianismo, desses jovens. Porque elas veem a situação daqueles que se dizem cristãos e são péssimos cristãos e falam assim, isso eu não quero pra mim. Aí rejeita, ao invés de rejeitar a pessoa, rejeita Deus, rejeita Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa muito forte que acontece no Brasil. E é uma coisa que a gente precisa quebrar. E você que pensa assim, eu tenho um conselho para te dar. Péssimos exemplos não tem nada a ver com Jesus. Jesus não tem culpa dos péssimos exemplos. Porque você não tem que mirar em pessoas. O problema é que ou a nossa geração mira em pessoas. Mira em pessoas. Aí eu quero vestir tal roupa porque tal pessoa usa. Aí eu quero fazer tal profissão porque tal pessoa tem essa profissão. Parem com isso, cara.
porque isso não faz bem. Isso só vai destruir a sua alma. Por que você acha que você está ansioso? Porque você acha que você vai conseguir do mesmo jeito que tal famoso consegue? Cara, a vida não é assim. Você nem sabe como que aconteceu na vida. Você não sabe como que ele chegou lá. E às vezes pra você é outra coisa. Às vezes você não tem, tipo assim, o talento daquilo. Vamos falar a verdade. Às vezes você não tem um talento daquilo, você tem o talento em outra coisa. Então, tipo assim, pare de mirar em pessoas. Essa questão do cristianismo é basicamente isso. Porque a gente tem que mirar o que, que a Bíblia fala. O que, que a Bíblia fala. Porque a gente vive um tempo que a gente escuta mais pessoas do que a Bíblia. Isso tá errado, cara. Se você lê a Bíblia, eu te desafio, se você ler a Bíblia completamente e você continuar a mesma pessoa, eu mudo a minha religião. Isso eu te garanto, porque eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Jesus Cristo que transformou minha vida. E ele transforma a vida daquele que busca. Mas você vai examinar a escritura com, tipo assim, sem você, com o coração neutro. Você precisa fazer isso, porque se você já for com, eu já vou com raiva, não vai adiantar nada, porque Deus pode até trabalhar na sua raiva, mas eu te aconselho aí com o coração neutro. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia esses 4 evangelhos. Depois você volta aqui e me fala qual que foi a sua percepção, o que, que Jesus falou ao seu coração. Ignora pessoas. Nesse começo você ignora pessoas, porque as pessoas que estão afastando os jovens do cristianismo, são as pessoas mais velhas. É uma geração antiga que fizeram péssimas escolhas, péssimas atitudes, e isso tem só afastado e afastado e afastado. E tem um versículo, se eu não me engano, em uma das cartas de Paulo, não é em Atos, mas Atos foi escrito por Lucas, mas é uma das cartas de Paulo ou Atos, um dos dois, que diz assim que nos últimos tempos viriam lobos e se vestiriam em pele de cordeiros. E é o que? São falsas pessoas, falsos cristãos que se diriam cristãos e estariam no púlpito pregando a palavra de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. A Bíblia já profetizou isso, porque isso ia acontecer. Mas você não pode deixar o seu coração levar por causa disso, porque a sua salvação não depende de pessoas, mas sim de uma pessoa, que foi a única que nunca pecou, Jesus Cristo. E você pode falar tudo de todo mundo, mas agora falar de Jesus Cristo eu te desafio a ter algo contra. Porque ele é inerrante, ele é perfeito. Então, pare de olhar para pessoas, porque são as pessoas que estão fazendo você não ter religião, são as pessoas que estão fazendo essa nova geração não ter religião. E é triste, é muito triste essa questão. Porque o que será da próxima geração? Porque se você não tem Deus, você busca preencher o seu vazio em outras coisas. Por que você acha que a gente é tão ansioso, tão mal, tão medroso? Tipo assim, todos os problemas que a gente tem nessa geração. Você acha que é por causa de quê? Você acha que é por causa de falta de amor materno e paterno? É mais profundo que isso, é falta de Deus. Eu vi uma frase uma vez que o ser humano tem um buraco no peito do tamanho de Deus. Agora você tenta dimensionar isso no seu coração. Então, pare de colocar sua expectativa em pessoas. Seu pai te fez mal, seu pai, tipo, seu pai diz que é cristão, mas ele te fez mal, te faz mal. Não mire no seu pai, mire em Jesus. O dia que nós entendemos que é Jesus o caminho, a verdade e a vida, e não pessoas, aí você vai ver a transformação que Jesus vai fazer no seu coração. Então, minha opinião é essa, do porquê as jovens da geração Z não são mais religiosos. Por causa disso. E o que será que e pode ter certeza que Deus vai fazer. Deus vai fazer esses covardes, esses malditos que fazem mal, Deus vai fazer eles pagar. Mas você não precisa depender disso para sua salvação. Dependa de Cristo. Fala assim, Senhor, a minha vida é difícil, é tudo isso, é aquilo outro, mas eu escolhi te seguir. Vai ter dificuldade, vai ter aflição, vai ter ansiedade, mas quando você ouvir a voz de Jesus, você vai ter paz, que é uma coisa que a nossa geração não tem. Então pense nisso, medite nisso, porque ter paz é o que falta para nossa geração. Não é ter dinheiro, não é ter carro, não é ter luxo, não é ter mulher, não é nada. É paz. É a paz que só Jesus Cristo dá. Então pense no que eu estou falando, reflita. Mais uma vez eu repito, não coloque sua expectativa em pessoas, coloque em Jesus Cristo. Só nele. Nesse começo, só nele. Porque ele lá na frente vai te dar discernimento para você confiar em outras pessoas que ele vai enviar. Então tenha isso em seu coração. E vá buscar Deus, porque é o melhor conselho que eu posso te dar.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal aí abaixo e até uma próxima. Falou!